Então eu vou te explicar como é que eu faço, que eu acho que é uma dica bem preciosa. E tu quer fazer C vezes B, né? Então vamos Uhum. pegar a C aqui. Agora vamos pegar a B. Poxa, cara, essa lista aqui de matrizes, ela tá um pouco mais simples em comparação àquilo que a gente viu na última aula, tá? Sim. Aquilo que a gente viu na última aula era Na mais difícil. primeira parte, só a primeira parte, nós ainda só demos o traço, ah, ainda só demos mesmo o início das matrizes. Ó, primeira coisa, você tem que identificar que, de fato, Sim, o negócio pode ser multiplicado. E agora, como é que vai ficar a resposta, não é mesmo? A resposta vai ficar uma matriz de 2 por 3, que são aqueles dados externos. Ok? Então a gente já vai colocando aqui o nosso esquema para caber 2 por 3. Beleza? Agora como é que a gente vai fazer? É sempre utilizando as linhas da primeira com as colunas da segunda, fazendo multiplicações e somas. Então, ó, para o primeiro termo da matriz, a gente vai multiplicar a primeira linha e a primeira coluna. Então, esse multiplica por esse multiplica com esse e soma, certo? Então, enquanto a gente estiver brincando, usando a primeira linha, a gente vai estar falando das linhas da nossa coluna. Então, esse multiplica com esse, as linhas da nossa matriz, perdão. uhum. E esse multiplica com esse e soma. E assim vai. Esse com esse. Ó, eu tô fazendo com cor diferente, né? Para Uhum. você ficar atento às simetrias, além de tudo, né? Perceba que existe uma simetria no que eu tô fazendo aqui, ó. Tem 3 argolas aqui, e aqui tem uma sequência de cores, né? Então é assim que eu gosto de fazer. Isso aí me deixa bem atento, assim, a erros, possíveis erros. Porque veja que a conta não é difícil, certo, João? O problema é não se perder em tantas somas e multiplicações e na ordem das coisas. Certo. Concorda comigo? Sim, sim, Bem, sim. então menos 2 aqui, vai ficar menos 2. Agora este multiplica com este, vai ficar mais 2. Estamos falando da segunda linha, tudo na segunda linha. Queremos a segunda coluna, pega a segunda coluna da matriz. Ok. Finalmente, nós queremos o termo que está na segunda linha e na terceira coluna. Então a gente vai pegar a segunda linha da primeira e multiplicar pela terceira coluna da segunda. Vamos perceber se tem simetria? Bem, aqui tem 3 argolas, aqui tem 3 argolas. Aqui tem 3 argolas, aqui tem 3 círculos coloridos. Aqui tem 2 círculos coloridos, aqui também, aqui também. E é isso. Então agora é só fazer essa soma e pronto, tá? Feita a nossa matriz 3 por 2, que é a multiplicação de C e B. E novamente, Ah, repare, uma coisa muito interessante, C e B é possível, B e C não é. Então uma coisa que, pelo menos lá no Brasil, a gente fala bastante é o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Vocês falam isso aqui, quando estão falando de sim, sim, multiplicação? Mas nas matrizes altera. Às sim. vezes nem é possível fazer a conta, né, dependendo da ordem. Beleza, tá aí. Feita a nossa multiplicação, entendeu? Sim. Então, que tal tentar fazer a DB avaliando se é possível primeiro? Pena que você não consegue fazer isso no Paint, que nem eu, né? Bem coloridinho assim. E aí, DB é possível? Só um segundo. Portanto, TB D é uma 2 por 1 e P é uma 2 por 3. Não, a DB não é possível. Não, porque o número de colunas de D não é igual ao de linhas de C, certo? Certo. Perfeito. E a última, EB, é possível? É uma por 2 e P é uma por 2 por 3. É possível. Legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui I
Lembre-se que você quer EB. Então eu vou até colocar na ordem aqui primeiro. E vou colocar aqui embaixo do lado da minha conta para você usar a minha conta como referência, ok? Certo. Isto não vai dar uma matriz. A matriz disto vai dar, pelo menos a mim, deu-me 3, 3, 3. Tá, eu falando aqui, tu disse que não deu uma matriz, mas deu, tá? De fato, a multiplicação é possível. Isso que tu obteve ali, se deu 3, 3, 3, é o que a gente chama de matriz linha, tá bom? Sim. Então, é uma matriz. Porque ela segue todas as leis de matrizes. Então, pode não parecer, mas é, tá? Não é porque ela não é quadradinha que não é. Não, o que eu tinha dito é que tinha mudado 3, 3, 3 e não tinha a certeza se estava certo ou não. Ah, bom, a conta, certo. Bem, nós podemos fazer aqui de novo. Vamos lá. Vamos ver. Se o primeiro deu 3, provavelmente o resto também tá certo. Vai ficar 2, Mais mais. 2. Hã? Não, Ah, então. Ok, 4, né? então. Que 4. já vai ficar 5. 2, 1. Aqui vai dar 3. 3 e a última vai dar 5 novamente. Vai. Não. Não? A Ah, última deu não. 4. Deu 4. Ok. Então 4. ficou 5, 3 e 4. Ok. Viu? O problema não é nem a dificuldade da conta, né? É como é confuso. Fica muito confuso no meio do caminho as coisas. Então é isso aí, cara. Multiplicação de matrizes só demanda atenção. O que mais nós Certo. temos aqui? Vamos ver. Tem outras coisas aqui. E e D. E e D. Bem, novo multiplicação, né? E e D é possível. Ah, olha só que interessante, né? E e D e D e E, né? Este Isso a sim, gente chama de. Diga. este dá para fazer quer é D, quer D. É, só que as respostas vão ser diferentes. Sim. Tem um nome para isso que eu não tô lembrando agora na matemática. Bem, tudo bem. Tens como tu fazer? Sim, sim, sim. 2, 5, 3. Ah, elas comutam. É, se elas forem iguais, a gente diz que elas comutam. Mas elas não vão ser iguais aqui no teu caso. Muito pelo contrário. 2, portanto. Linha 1, coluna 1.
é D, deu -1 e DE deu-me 5,0 menos 3,0. Perfeito. Então, deu uma matriz 2 por 2, certo? Sim. Certo. E agora a DE vai dar o quê? Não, ED deu-me matriz 1 por 1. DE Ah, deu-me uma tá. matriz 2 por 2. Meu Deus, você é muito rápido fazendo isso. Perfeito, feito as contas de matriz. Alguma dúvida nisso? Só que uma dúvida. DE, no caso de DE, D não tem. Não tem. A minha grande dúvida aqui nas matrizes é nestes casos em que só tem uma linha e só tem uma coluna, que, Uhum. por exemplo, aqui no caso do DE, eu multiplico o 5 pelo 1 mais 5 vezes 2 ou só multiplico Isso, o 5 por 1? isso, exatamente. É 5 vezes 1. E daí, bem, o negócio é o seguinte, né? Quando a gente está fazendo multiplicação, tem que deixar claro isso. Quando a gente está fazendo a multiplicação de matrizes, a primeira fala só sobre a linha, né? E a segunda fala só sobre a coluna. Então, o que que acontece? Nós temos que multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Quer dizer, desculpa, a primeira linha pela primeira coluna. Certo? Então, quem é a primeira linha? 5. Quem é a primeira coluna? 1. Vai ficar 5. Sim. Então, daqui importa a linha na multiplicação. E aqui importa a coluna. Por isso que é só 5 vezes 1. Ok? Porque a gente queria o termo da primeira linha e primeira coluna. Agora a gente quer o termo da primeira linha e Da primeira linha segunda com a segunda coluna. linha. Então eu pego o termo da primeira linha aqui e da segunda coluna aqui. Ah, Pra dois. ok. Você tá vendo? Essa é a lógica. Mesma coisa, agora a gente vai para a segunda coluna da matriz. A gente sabe que tem que ser uma matriz 2 por 2. Então vai ficar termo da segunda linha, porque eu quero na segunda linha, e da primeira coluna, porque eu quero na primeira coluna. E, finalmente, quero o último termo, que é a segunda linha e segunda coluna. Pronto. Perceba novamente simetria de cores, né? Sim, sim. 2 círculos em cada um, 2 de cada cor, e é isso aí. E no caso de ser ED, como é que fica? ED, beleza, vamos ver o ED aqui. ED vai ser o 1 por 1, né? Então, como Certo. é que a gente vai pensar nessa 1 por 1? Novamente, pela mesma lógica. ED, né? Então, o E depois o D. Nós temos que usar o primeiro para a linha e o segundo para a coluna. Eu sei que a minha matriz vai ser 1 por 1. Já Uhum. conversamos sobre isso. Então vai ser a primeira linha com a primeira coluna. É só o que eu tenho. Eu tenho uma Ok, coluna só e uma linha é só. multiplicar direto. Todos e somar, exatamente. Exatamente. Então vai ficar 5 Menos 6. menos 6. Isso aí. Ok, ok. Então, esta deu certa. Ok. Se tu estiver atento ao que cada matriz vai trazer para sua resposta, você chega nela tranquilamente. Certo. Eh, eu, é que eu tenho outra ficha. Já está aqui. Tenho aqui minhas dúvidas se eu posso ou não fazer um exercício aqui de uma ficha. Posso Claro, mandar? pode enviar, claro. Já mandei a ficha.
Deixa eu ver. Ficha 4, vamos ver. Infante Dom Henrique. Que massa esse nome, hein? É o nome da escola. Sim, que legal. Ah, qual exercício tu queres fazer? O 2. O 2. O produto AB esteja definido sem que o produto BA seja possível. Ele quer que tu defina aleatoriamente isso, né? Então, note que tu até poderia utilizar como exemplo as matrizes do problema anterior. Porque teve uma hora que você poderia ter feito uma conta numa ordem, mas na outra não. Lembra disso? Então, por exemplo, se o A for uma matriz 2 por 2, certo? E o B for uma matriz 2 por 3, a B existe. Por quê? Porque os dois de dentro são iguais. Concorda comigo? Sim, sim, sim. Mas BA não existe. E os dois de dentro não vão ser iguais. Você nem dá nome aos termos de dentro da matriz. Seria perda de tempo, tá? A gente simplesmente repara aqui que uma matriz com 3 colunas multiplicando uma com 2 linhas não vai ser possível, né? Então não existe. Certo? Então a gente pode colocar assim, aqui a gente coloca diferente. Não existe. Beleza? Os produtos A, B e BA estejam definidos e calcule-os. Bem, eu fiz a primeira. Tu conseguiria dar um exemplo para a segunda? Isso aí? Então tenho que dar valores para A e B, é isso? Aqui ele quer que tu faça isso. Mas antes de mais nada, tu tem que saber que tipo de matriz funciona tanto uma vez a outra, quanto a outra vez a uma. Não seria Um exemplo. Diga. Isso não tem um nome específico para isso? Não, mas tem um tipo específico de matriz, que é a matriz quadrada. É isso. Ok? Isso. Então a matriz quadrada te permite isso. E então tu poderia pegar uma 2 por 2, né? Por exemplo. Uma 2 por 2 é bem simples de trabalhar, usa uns números simples também, né? Portanto, 2 por 2. Tu podes até fazer um teste bem legal aqui, ó. Para a primeira matriz, deixa ela ser a matriz identidade. Conhece a matriz identidade? Sim. Certo. Só que agora tenho que Então, me lembrar como é que eu faço. Portanto, eu tenho que dar uma expressão para a matriz e isso. daí. Portanto, só que eu da raiz da identidade não percebi como é que ele fazia a parte das colunas. A par das colunas, como assim? Então, A matriz identidade é a matriz 1001, pronto. ok. É 0, 0. Isso. Se tu estás fazendo em 2 por 2 é um 1001. Na primeira linha, na primeira coluna, fica um 1 ou fica um 0? Matriz identidade. Tem uns só na diagonal principal. Ok, 0, 0, 1, 1. Ok.
E a B faço como? Daí você escolhe uma matriz aí, do seu gosto. Eu só dei Ok. Qualquer outro número poderia, eu só falei que seria interessante, né? Se você utilizasse a identidade, porque daí você já vai ver o que, que vai acontecer quando você multiplica uma matriz pela identidade. Portanto, isto vai dar uma 2 por 2. Primeira linha. Eu não entendi direito o teu curso. Ele começa falando de subespaços vetoriais e depois que ele começa a falar de matriz? Sim. Estranho, porque matriz costuma vir antes. Matriz é mais fácil, né? 4, linha 1, coluna 2. 0, mais 2, linha 2, coluna 1, 2, 2. Está feito. Ah, é? Deu quanto a multiplicação? Eu vou mandar foto, pode ser? Claro. Tá, deixa eu ver. Tá, eu não tô entendendo direito o que você fez, pra falar a verdade, mas a matriz que tu escolheu foi essa? Não, essa é a B. Essa é a B. Essa é a matriz B e a matriz A é a de cima. Tá, essa é a matriz A. É da direita. É Beleza. 0, 1, 1, Ela 0. não é bem a matriz de identidade, mas tudo bem. A Então, mas isso identidade e não. os zooms são na diagonal principal, né? Não na secundária. Ah, eu Mas percebi que era o tudo bem. 0. Não, não tem problema, não tem problema. Era só um exemplo que eu dei. O importante é se elas forem quadradas. E daí você fez a multiplicação e... Tá, você multiplicou o quê? Isto por isto? Uhum. Note que você não está fazendo do jeito que a gente estava fazendo até agora, né? É importante colocá-las um do lado da outra, para tu não se perder, sabe? Mas se tu garante que vai acertar, né? Eu me perco um pouco. Ah, tá. Na verdade, tô bem perdido aqui pelo que tu fez. Então, essa matriz aqui. Tá, vamos com calma. Quem que é a tua matriz A? Me fala aí. É 0, 1, 1, 0. Tá. E a matriz B? 2, 3, 7, 4, 3, 2. 4, 2. É 2, 3, 4, 2? Ah, 2, tá. 2, 2, 3, 3, 4, 2. 4, 2. E agora, isso aqui é a matriz A vezes B. Sim. Tá, vamos ver. Tem que ir na missa hoje ainda. Outro dia eu fui correndo, meu, cheguei. No outro dia que eu te dei aula, né? Uhum. Fui correndo. Ah, deu 4 mesmo. Opa, dá 2 aqui, dá 4, dá 0, né? Aqui, esse.
certo? Essa com essa, não importa, essa com essa vai importar. Essa com esta com esta não importa. Esta com esta. E é isso aí. Deu 4, 2, 2, 3. 2 e 3. Agora olha só que legal, né? 4, 2, 2 e 3. Deu parecida, né, com aquela que você tinha colocado inicialmente, né? Sim. Deu. É meio que você trocou, né? Trocou, inverteu tudo, né? As linhas e as colunas. Né? Porque o que era diagonal principal virou diagonal secundária, o que era diagonal secundária virou diagonal principal, percebeu? Oh. Então isso é, Né? então isso é o que aconteceria se fosse com a raiz, com a matriz de identidade? A identidade de verdade manteria igual. Ah, ok. Por isso que ela é identidade, né? Identidade na matemática é uma função que quando tu multiplica por algo, aquele algo não muda. Por exemplo, qual é a identidade dos números? É 1. Porque 1 vezes qualquer coisa é a própria qualquer coisa. Identidade nas matrizes é matriz de identidade. Se tu multiplicar ela por qualquer coisa, vai ficar igual a qualquer coisa. Ok, ok. É isso. Pode crer. Todo espaço de números tem que ter uma identidade e um nulo também, que é o zero, né? Que teria a matriz 0, 0, 0, 0, que faria tudo ser zero. Existem 8 regras para um espaço ser verdadeiro, um espaço vetorial ser verdadeiro, e 2 delas são isso, T1 e T0. Ok. E aí, que mais? Tem a C aqui. A e B não sejam nulas, mas o produto seja nulo. Ô, louco. Aí abusou, hein? Mas não é difícil, né? Tu pode, por exemplo, escolher uma matriz 2x2 que 3 números são nulos. Saca o que eu quero dizer? Oh, Por ok. exemplo, tu pode pegar uma matriz assim, ó. 3 números são nulos. Foi a ideia que eu tive agora. Coloca isso aqui é zero também. Aí tu vai se preocupar só com o último, né? O que tem que ter na outra matriz para que o último seja zero, sacou? Provavelmente tem que ter a ver. Vai ter que tomar cuidado na hora que tu for multiplicar as colunas, né? Porque a hora que tu for multiplicar as linhas aqui não tem muito problema. Daí é contigo, cara. Eu não vou dizer o que tu tem que pôr aqui, mas dá uma pensada, olha a lógica das contas, né? Ver as cores, né? Portanto, As cores talvez indiquem o que tu tens que fazer. enquanto na primeira matriz eu só tenho um número e os outros todos são zeros, vou ter 3 números e um zero. Para que o produto Pode assim dê ser, por que zero. não? Pode ser, mas tens que me provar agora. Por exemplo, se for 3, 2. Calma. 3, 2, 1, 0. Ninguém coluna 0. 0. 2. Ninguém 0. 0. Tens que ver que os termos da primeira linha da resposta obrigatoriamente vão ser zero. Então, independente do que tu coloca ali na primeira linha, a primeira linha da tua resposta vai ser zero. Porque a primeira linha da tua resposta surge da multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Então aqui a primeira linha já vai ser obrigatoriamente zero, do jeito que eu bolei aqui a primeira. Agora, Certo. a próxima linha não, né? Porque a segunda linha da nossa primeira matriz tem 1. Então tem que tomar cuidado com isso agora. Se isto fosse 0. Ninguém 2. Coluna 2. 0. Por exemplo, eu fiz a matriz 3, 2, 0, 0. Deu certo? Acho que sim. Vamos ver. 3200. Deixa eu ver aqui. Então tá.
Primeira linha, primeiro cara. Primeira linha, primeiro cara. Primeira linha, segundo cara. Primeira linha, segunda coluna. Tá, aí vai dar os 0 zeros que eu coloquei. Certo. 0 aqui. 0 aqui. Agora, segunda linha, primeiro, vai dar 0. Esse aqui com esse vai dar 0. 0. Ok. E esse aqui com esse vai dar 0. 0. Esse aqui com esse vai dar 0. Pronto. Então as matrizes não são nulas, mas a resposta foi nula. O que é bem interessante, né? Porque se você pensar nos números, a única forma de uma multiplicação de números dar 0 é se um dos números for 0. Uhum. Não tem outra forma. Certo? 2 vezes o que dá 0? Obrigatoriamente o x tem que ser 0. Não tem outra opção. Certo. Entende? Mas nas matrizes, não. Nas matrizes você pode ter 0 sem uma delas ser 0 exatamente. O que é bem interessante é resolver alguns problemas na ciência aí, recentes. Uhum. Eu só tenho mais uma dúvida. Fechar aqui, ok. Eu não percebi muito bem como é que funciona. Eu tenho isto. A transposta da transporta das matrizes. As transpostas das matrizes, elas, primeiro, só funcionam em matrizes quadradas. Ok. Não tem como tu fazer transposta de uma matriz que não for... Não, pera. Até que tem sim, tô viajando. Esquece que eu falei sobre matriz quadrada, isso aí é para inversa. Ok. Transposta é tu trocar linha por coluna, só isso. Então, por exemplo, uma matriz que é 2 por 3, a Uhum. sua transposta vai ser uma matriz 3 por 2. Tá bom? Começa assim. Uhum. Então, digamos que você tenha, vamos fazer esse exemplo que eu falei, 2 linhas e 3 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu identifica que claramente tem 2 linhas e 3 colunas. Uhum. Então a transposta ela vai inverter. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha, pela lógica, Certo. obrigatoriamente. Então o que é linha virou coluna. Vamos focar que isso aqui é uma linha. Então isso aí vai virar uma coluna. Vai ficar 1, 2, 3. Isso aqui é uma linha, então vai virar uma coluna. Como ela é a segunda linha, vai virar a segunda coluna. Uhum. Certo? Então é isso. Ó. Pá, pá, Uhum. pá, Ok, pá, pá, ok. pá. Perceba também que, veja, o que seria a primeira coluna aqui? Seria 1 e 4. 1 e 4 virou a primeira linha. Uhum. Ok. Então é isso. Naturalmente, o que é coluna vira linha. Então, na lógica, assim, na prática, você precisa se preocupar só com uma inversão, né? Olha para a primeira matriz e pensa, o que é linha nela vai virar coluna na próxima. Pronto. Ah, Escreve isso e, logicamente, você já vai ter que o que era coluna nela virou linha na outra. certo, certo. Bem tranquilo, né? Sim. Agora faz mais sentido. É. É como o meu professor Depois tenta só. enrolar muito nisso aqui, mas de fato é bem fácil. Diga. É como o professor só pegou nisso, começou a desenhar e a dizer que isto ia para aqui, isto ia para aqui, pronto. Oi, Não. não entendi. Primeiro fez o esquema de. Dividiu a linha um, coluna 2, dividiu, Aham. e depois disse: Ah, tudo o que está aqui passa a linha, portanto é só passarem. E eu fiquei a olhar, ok, está bem. É, ele deu uma viajada aí. Foi. Mas era só isto que eu tinha de dúvidas, pelo menos para a parte inicial das matrizes. Certo. E aí, então, o que mais vamos ver hoje? Podemos ver o que vem a seguir na matéria. Uhum. Tá bom. Deixa eu pôr aqui. Tá.
Vamos lá. Bem, a gente estava vendo lá sobre subespaço vetorial, vimos bastante coisas na outra aula. Uhum. Vamos recapitular aqui o que a gente viu. Então, falando sobre regras de espaço, né, que elas têm que tem 8 regras, mas para subespaço tem que ter só 2, que é a soma dos vetores, ou seja, a soma de vetores tem que dar um vetor de espaço. Em outras palavras, o que é dar um vetor de espaço? É seguir a regra do espaço. E a multiplicação também tem que seguir a regra do espaço, a multiplicação por uma constante. Né? E, de modo geral, né, a gente vai ter subespaços vetoriais quando tiver linearidade. Por isso que a matriz se chama álgebra linear. Coisas que têm ao quadrado normalmente não são subespaço. Né? Coisas que envolvem multiplicação de uma variação por outra. Né? Tu nunca vai ver x vezes y no subespaço vetorial, por exemplo. A regra, vamos dizer assim, a homogeneidade não se mantém. Então tá. A gente chegou em dimensão? Não Não tínhamos lembro chegado. agora se a gente. Não? Não. Se a gente chegou em base só, né? Sim. Chegou aqui na base. Então tá, era bastante coisa de toda forma. Vamos lá. A base é importante aqui. Porque normalmente é o que eles pedem, assim, acha uma base do subespaço, onde, blá blá blá. Beleza. Então, beleza. Aqui nós temos um conjunto de vetores, e esse conjunto de vetores pode ser LI ou LD, né? LI é quando os vetores eles não podem ser escritos como a combinação linear dos outros vetores. Então, por exemplo, digamos que você esteja falando do R3, né? O espaço dos vetores de 3 dimensões. Por exemplo, você pode definir lá o IJK, que a gente vê algumas vezes na física, na matemática. O I é o 100, o J é o 010 e o K é 001. Se você parar para pensar, não dá para escrever, por exemplo, o K como uma combinação linear do I e do J. Por isso que aquela base é uma base LI e, por sinal, ela, como eu acabei de citar, gera todo o R3. Então, é só um exemplo, né, do poder de uma base LI. Consegue gerar tudo. De modo geral, para não ser LI, significa que os vetores eles são paralelos, né? Um é múltiplo do outro ou uma soma de múltiplos, né? Então é isso aí. Por isso que, por exemplo, domingo passado, eu te mostrei que se tu quer construir o R2, é só dois vetores não serem paralelos. Eles podem ter o ângulo que for. Você consegue construir o R2. Não precisa ser perpendicular. Não precisa também ser módulo 1. Só vai ficar mais feio a tua base. Uhum. Vai ficar mais difícil de tu entender os vetores dessa forma. Por isso que a gente normalmente usa a base canônica, né? Que é um 001. Beleza. E é isso aí. Então, ele está falando que isso aqui é a base do R2, por quê? Justamente pelo que eu estou te falando. Eles não são paralelos. Não tem como descrever esse como uma multiplicação desse. Só que para tu escrever vai ficar um pouquinho mais complicado aí. Só isso. Mas não tem grandes problemas também. Daí vai começar a falar das outras bases, né, que não são tão simples assim. Por exemplo, aqui a base dos polinômios, né? Não sei se vai chegar a cair polinômios, não vi nada de polinômios na tua lista, né? Beleza. Ele quer aqui agora uma base para a soma dos subespaços. Então, primeiro você soma os subespaços e depois encontra a base. Né? E por aí vai, né, cara? Eu queria fazer um exercício disso aí contigo, Certo. mas tem alguma coisa legal lá na tua lista? Hum, Vamos ver lá, né? Eu nem tenho mais aquele arquivo, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Só um segundo que eu tô voltando aqui. uhum. Achei. Beleza. Vamos lá. A 1 é uma questão cheia de coisas, né? Eu acho que a 2 já é um problema interessante já. A gente vai fazendo, se precisar de teoria, a gente volta. Não acha? Vamos Certo. fazer a 2? Sim, sim, sim. Beleza. Então tá bom. Só tenho que ir buscar o ficheiro. Deixa eu colocar aqui para você.
Então tá aí. Mostre que S é subespaço vetorial de R a quarta. Ô, louco. S é subespaço vetorial de R a quarta. Bem, o que acontece aqui para ele ser subespaço vetorial de R a quarta? Ele tem que ter uma base de 4 dimensões. Cujo qual Eu acho. tem. Não, desculpa, falei besteira. Para ele ser um subespaço de R a quarta, ele simplesmente tem que passar naquelas duas regras, tá? Uhum. Da soma de vetores e da multiplicação de constante. Muito bem. Então, qual que é as nossas regrinhas? Nós temos umas regrinhas aqui, olha só. Olha só. Veja que tu tens isto. Isso. Uhum. Bem, a gente está falando de um espaço quadridimensional, né? Então não dá para Certo. imaginar direito o que é. Mas, se a gente estivesse pensando em tridimensional, isso aqui seria a interseção de um plano com outro plano. Sim. São equações de plano, né? Isso aí. Então, a princípio, né, distintamente são dois planos. Né? Então, eu estaria encontrando dois planos. O encontro de dois planos dá uma reta, certo? Então, como a Sim. gente está um espaço acima, eu acredito que o encontro dessas dessas coisas hipergeométricas aqui, de quatro dimensões, vai dar um plano de 3 dimensões. Eu só acho. Mas não importa muito o que vai dar, né? O importante é seguir as regras. Certo. Então, o Z, ele está nos dizendo que é sempre zero nesse subespaço. E o carinha aqui, né, é uma soma. Muito bem. Então, beleza. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Pondo em Como ordem nós estamos X. falando de uma coisa que é um ponto, né? Nós podemos, por exemplo, isolar o X. É Né? isso. Por exemplo. Né? Tu vai ter que X. O X, ele vai ser sempre igual a Y, menos Y, menos 2W, ok? Uhum. Então, na prática, você vai ter X dependendo de Y e de W, certo? Certo. Então, a gente pode dizer aqui que nós vamos ter um vetor que é assim, ó, menos y, menos 2w, y, w, 0. Pera aí. Zero W. X, Y, Z e W, né? Então 0 e W, isso aí. Tudo bem? Isso é um Sim. vetor. Supostamente é um vetor que segue a regra aqui, né? Se eu escrevi tudo certo, acredito que seja isso. Então nós vamos agora provar a soma, né? Uhum. Então, vamos dizer aqui que vamos ter o U e vamos ter o V. Posso dizer aqui que é o índice 1, 2, 2, 2, 2. E agora a gente vai somar essas coisas, né? Uhum. Então U mais V vai ficar igual a essa soma aí. Então, isso é um monte de coisa, né? Menos 2Y. Menos 4Y. Tá grande, já te aviso já. Vai demorar um pouco, que bom que eu tenho Ctrl C, Ctrl V aqui. Deixa eu dar uma reduzida que talvez caiba na linha. Certo? Beleza. E aí, essa soma, né, esse novo vetor que eu criei, ele continua seguindo a regra do subespaço? Daí a gente simplesmente pega a regra do subespaço, que é essa, né, do jeito que ela nos foi apresentada, Uhum.
Nota que de fato os z's ali são zero, né? Mas veja, o que é x, né, para nós? X são esses dois caras aqui, né? Uhum. Mais esses dois aqui, certo? Mais duas vezes Então, o W, né? Mas calma aí, né? Ah, a gente coloca um 2 na frente, né? Certo? certo. Supostamente isso aqui tem que dar zero. E dá, né? Porque, ó, esse aqui corta com esse aqui corta com esse. Cortei invertido, mas beleza. Esse aqui corta com esse aqui corta com esse, vai dar zero. Beleza? Por que é 2W mais W2? Porque o W é W1 mais W2. Sim, eu esqueci-me de aplicar a regra, já encontrei o erro. Oi? Ahm, o, em baixo, ahm, quando é x mais y, esqueci-me de pôr o 2y, o 2W. Não apliquei o 2 no W. Mas é que o nosso X é isso, né? Sim, 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 sim. Ele tem o W naturalmente ali depois da regra, né? Isso. Beleza, provei aí que deu zero, né não? Uhum. É isso aí. E agora, a multiplicação por constante manteria a regra? Bem, a gente pode pegar um vetor aqui, né? Multiplicar pela constante. A gente sabe que essa constante vai lá para dentro, né? Daí vai ficar. Nossa, é até chato escrever tudo isso, né? Mas vai ficar simplesmente alfa menos y. Não preciso nem usar o 1 agora, né? Uhum. Menos 2 alfa lambda 1. Ai, ai, ai. Zero W. Alfa lambda. Não tem lambda, não tem o 1, não precisa do 1, que vai ficar alfa y. Não estou falando para esse vetor específico 1 aí. O alfa vezes 0 continua 0. E aqui, alfa, coisa. E agora, a gente novamente usa a regra, identificando que o nosso x agora tem esses alfa na frente, por aí vai. Entendendo o que eu tô fazendo aqui, Uhum. cara? Ó, vou pedir pra você fazer isso depois, hein? Sim, sim. Porque às vezes a gente vê o professor fazendo esses negócios e é aquilo que eu te falei, né? Parece óbvio. Quando a gente pega pra fazer, não é óbvio. Esse é o pior assunto pra isso que existe, álgebra linear. De longe, assim. De longe. Parece tão óbvio. Mas claro, claro que é isso aí. Daí chega na hora, a gente viaja. Agora o 2 que multiplica o alfa, ômega. Isso aí supostamente tudo isso é igual a zero. E de fato deu zero. Esse cara corta com esse cara corta com esse. Aí, passou na regra. Então o lambda não Ok. mudou nada. Beleza? Sim. Note que esse lambda, essa regra do lambda parece assim meio boba, né? Ah, sempre vai funcionar. Não, não é bem assim. Às vezes tu tá trabalhando com espaços que são só positivos. Uhum. E esse lambda é uma constante arbitrária. Então ele quebra a regra do espaço, entendeu? Certo. O lambda poderia ser negativo. Então tem que cuidar com isso, tá? Espaços que tem uma parte negativa, não, que são só negativos, não vale. Tem módulo, por exemplo, Uhum. conta com módulo, não vai ser espaço vetorial. Coisas ao quadrado, coisas com módulo, costumam não ser espaços vetoriais, tá bom? Certo. Então, o negócio do subespaço vetorial é mais ou menos se olhar e saber se vai ser espaço ou não, né? Então, tem isso. Agora, determine uma base ortonormada para S. Hum, hum. E aí, sabe fazer isso? Portanto, tem que tirar dois vetores. Dois? Não, não Não. necessariamente. Então só preciso Se de um um. 2 estivesse no R2, né? A gente não tá no R2. Estamos no A gente R3. não tá no R2. A gente tá no. Bem, vão ser dois vetores, né? Mas nem sempre é dois vetores, tem que cuidar com isso. Por que que aqui nesse caso vai ser dois vetores? Tu sabe me dizer?
por causa do Z ser igual a zero. Não só isso. Na verdade, é pelo seguinte, porque o teu vetor genérico aqui, né? Uhum. O U, V, né? Só tem Tem Y e forma de W. vetor genérico. Perfeito. Esse é o motivo. Tem duas letras. Então tu vai ter dois vetores. É isso. E aí, como é que a gente tira? A gente fez isso na aula passada, né? Lembra? A gente fez isso na aula passada. Como é que a gente faz para encontrar o vetor agora? Vamos a evidência a W. A W, sim. Bem, faz o seguinte. Tira o vetor aí, depois tu me fala qual é, tá? Enquanto isso eu pegar minha xícara. Certo. E aí, senhor, conseguiu encontrar os vetores geradores desse subespaço? Eu suponho que sim. Creio que sim. E quais que são? Menos 1, 1, 0, 0 e menos 2, 0, 0, 1. Perfeito. Agora tenho que ver Então se são eles vão perpendiculares ou ali. não. Bem, eles são perpendiculares, obrigatoriamente. Se eles são base aqui, eles são. Agora, o que eles podem não ser, né? É, né, vamos lá, a palavra que ele usou não é perpendicular, ele usou ortonormado, né? Sim. Bem, na verdade eu falei besteira. Ortogonais eles não necessariamente são e nem normais, né? Falei besteira. Quando tu tira uma base, ela só não é paralela. Hum, Mas agora ele quer uma base ortonormada, né? certo. Então tu teria que deixar esses vetores perpendiculares um ao outro, né? Agora, como é que a gente faz isso? Através de projeções?
Sim. Bem, na verdade, existe um procedimento chamado. Como é que é? Normalização? Ortogonalização de Gram-Schmidt. Ah, o do Smith. Sim, Tu verdade. já viu isso? Eu já, pelo menos já ouvi É. falar. Eu... Pois é, ali na apostila isso vem bem depois, né? Por isso que eu achei estranho. Achar uma base ortonormada que gera essa parada. Bem, vamos ver se isso aqui é ortogonal, né? Vai que é. Acho que não. Para ser ortogonal, o produto interno tem que ser zero, né? Então vai ficar esse com esse. Vai dar 2. Deu 2. Meu Deus. Que os outros vão ser tudo zero, né? Uhum. Então não é ortogonal, né? De fato, não é ortogonal. Então, complicou. A questão é que. Pô, como é que eu posso fazer isso aqui agora, hein? Pô, agora me pegou. Caramba, agora me pegou. Tem que fazer o procedimento de Gram-Schmidt, né, cara? Eu tava Certo. pensando se tinha uma outra forma, né? Mas acho que não. Para achar a parte normal é fácil, né? É só pegar o módulo dos vetores e pronto. Uhum. Mas ortogonalizar, né? Vamos ver aqui. Ortogonalizar base vetorial. Base subespaço vetorial. Meu querido. O único jeito aí é esse mesmo. Uhum. Bem, eu vou abrir dois links aqui que eu tenho. Eu acho que o primeiro é Gran Schmidt. Nossa, mas o cara também escreveu de um jeito bizarríssimo aqui. Bem, vamos lá. Vamos Uhum. abrir o Gran Schmidt aqui mesmo. Isso aqui é fim de curso, cara. Não é no começo, não. Acho que eu achei estranho. Pois, no meu curso eu acabo com os determinantes, portanto, Tu acaba com determinantes? Pô, nada a ver. O professor já falou de Gran Schmidt, então, pra sim. vocês, é isso. Tá. Então nós temos esses vetores, por exemplo, né? São bases aqui, supostamente. Uhum. Ele fixa qualquer um dos vetores como primeiro dos vetores para o conjunto virar ortogonal. Por exemplo, fixamos o primeiro ali, 101. Em seguida, vemos que. É que faz tanto tempo que eu não faço Gran Schmidt, meu Deus. Vemos que ao fazer a projeção. Projeção, foi o que tu falou, né? Uhum. Projeção de V2 em V1, o vetor. É... Vemos que ao fazer a projeção, V2 menos projeção de V2 em V1 é ortogonal. Então, tá dizendo que a subtração é ortogonal. Uhum. Do V2 menos a projeção. Beleza. Assim sendo, definimos o segundo vetor do nosso conjunto, que será ortogonal como vetor V2 menos a projeção em V2. Temos que o 1 e o 2 são ortogonais, que estão no mesmo plano, de modo que também temos que eles são. Vamos escrever momentaneamente o W. Próximo passo do processo, o terceiro. Eu acho que a gente pode parar no segundo, né? Porque só tem Uhum. dois vetores, né? Sim, sim. Então tem que fazer o vetor menos a projeção de um vetor no outro. Uhum. Que na prática vai ser essa bela conta aqui. Não sei se tu lembra do algoritmo da projeção, mas é isso. Certo. Então, vamos fixar o primeiro, pode ser? Uhum. E daí fixo o primeiro, nós vamos fazer o vetor 2, que é menos 2, 0, 0, 1, menos a projeção, que vai ser o vetor 2 mesmo, de novo. Escalar com o vetor 1. E, claro, né, toda essa conta aqui são escalares. Escalar em cima e escalar embaixo. Uhum. Então, tu tem um escalar aqui. Mas tu quer um vetor, então tu tem que multiplicar de novo por onde tu está projetando. Certo. Na prática, a projeção é uma sombra, né? Querendo ou Uhum. não. Então, é isso. Uma sombra de um determinado tamanho. Então vai ficar. Dois. Pô, aqui vai dar uma contarada chata, né? Vai ficar menos 2 só, né?
Menos 2. Eu vou copiar aqui. Em cima a gente já viu que deu menos 2, né? Sim. Dividido por 2, né? Vezes. Esse cara aqui. Ah, virou continha de pedreiro, né? Quero dizer. Tu sabe o que é um pedreiro? Pedreiro. Como é que é pedreiro em português? É, em português de Portugal? Ah, Ah, temos o trolha, que trolha, exatamente. Trolha. Isso aqui é trabalho de trolha, tá? Quer fazer muita conta assim de somazinha, multiplicaçãozinha. Então nós estamos na trolha aqui. Daí, o que eu ia te falar, cara? E aí, tá empolgado para a final da Copa do Mundo ser Brasil e Portugal? vai ser um bom jogo. Vai ser um jogão. Pô. Ou vai ser a final dos sonhos, né, de todo mundo que não é brasileiro, que é Argentina e Portugal, né? Se for Argentina e Portugal, vai ser muito legal também. Messi contra Cristiano Ronaldo. Nossa, que duelo, né? No final de carreira dos dois. Bem, eu falo assim, mas nem sei se tu gosta de futebol, né? Eu apostei um pouco, mas vejo as coisas todas e dou a minha opinião para tentar não ferir o orgulho de ninguém. Tenho colegas que são É, muito agarrados ao futebol, então. entendo. Sei como é. É, eu vou falar que de time assim, eu não gosto muito de futebol não, porque lá os times do Brasil são muito ruins. Ou eram, pelo menos, há um tempo atrás. Agora estão crescendo de novo. Daí não tem graça, né? O time da minha cidade mesmo é um lixo. Joinville. Joinville é uma cidade bem pequena lá que eu morava. Bem, pequena comparado com São Paulo, por exemplo. Mas. Ué, Eu não tenho um, ficou ortogonal. eu tenho um professor do meu curso que também é brasileiro e ele diz que que a equipa preferida dele era o 13, ou ainda é. Ah, é? Aham. Nossa, 13, daí não, hein? E Ia ser tudo, ruim. e tudo porque eram apenas 13 pessoas na sala quando fundaram o clube. Nossa senhora, ele deve ser do interior de São Paulo, então, esse time tosco. Tá, olha só. Não me parece. Se eu não errei nenhuma conta, né? Não me Uhum. parece que a gente chegou na resposta certa. Ou pelo menos esse não é o procedimento todo. Daí eu já não lembro. Eu realmente não lembro o processo do Grand Schmidt, me deu um branco. Hum. E olha só, eu acho que eu errei. Porque vai ficar mais 2, Pois vai ficar mais dois. certo? Vai ficar mais 2. Eu tinha colocado menos 2 de maluco aqui. O que dá Embaixo menos. também vai ficar mais 2. Portanto, fica Na menos prática é menos 1, esse vetor aqui, né? menos 1, 0, 1. Isto é 0. Ok. O problema é que continua não dando. Ah, não, pera, tô falando besteira. Daí aqui vai ficar 1, vai ficar menos 1. Menos 1, menos 1. E 1. Exato. Agora, é, por esse aqui, vai ficar 2. Ué, ainda não ortogonalizou. Uh, Ainda não ortogonalizou, cara. Que droga. Né? dá 2, 0, 1. Peixe, ainda não. Temos que continuar vendo lá. Que droga. Bem, só que agora é possível de ortogonalizar, pelo que eu tô percebendo ali, pelo Uhum. menos. Antes não era. Mas, opa, veio errado aqui. Putz, eu realmente não lembro de processo de Gram-Schmidt. Faz muito tempo que eu não vejo isso. Sabe, eu acho que eu tenho outro site que pode fazer isso pra gente melhor. Deixa eu pôr aqui. Hum. É esse aqui. Deixa eu ver.
ver se ele vai mandar uma. É, o Grant Schmidt, sabia. Grant Schmidt, agora a gente pode escrever os dois vetores. Tu tem eles anotados aí? Quais são? Tem. Então pode falar. Menos 2, Menos 2. 0, É. 0, 1. E menos 1, Um. 1, Um. 0, 0. É. É. Beleza. Ele já deu aqui qual é, mas vamos ver aqui os passos. Ortonormalize. Tá, a primeira coisa. Acho que é difícil encontrar um módulo. Eles Módulo. provavelmente fazem a norma do vetor U, do vetor 1 em vez de ser só multiplicação entre ele. Ah, é, mas lá ele não falou nada, né, naquele arquivo que a gente tava fazendo. Sim, mas pelo menos o que eu tenho dos meus apontamentos é que é norma ao quadrado, portanto vai dar a mesma coisa. Tá, peraí. Ele encontrou um vetor, ele pegou um vetor e Uhum. disse que achou o módulo desse vetor. Foi isso que ele fez. E daí depois, deixa eu ver. É o 1, né? O 1. Daí ele achou esse cara. Daí ele tá projetando onde, né? Vamos ver. Ele tá projetando. Eu estou a projetar o. Ele está a fazer ao contrário. Eu estou É, ele pegou o outro vetor, né? Não, Sim, pra nós não faz muita diferença. Mas ele pegou um módulo aqui, né? Ele pegou um módulo. sim, norma ao quadrado. Tá, mas o nosso módulo tinha que ter dado 5, não deu, né? Não, Só se ele pegou outro. Diga. não. É isso, o V1 que nós estávamos a fazer está a ser agora o V2. Ah. Tá, mas isso não faz diferença. Faz porque vai mudar o. Mas eu quero dizer, se funcionou do V1 pro V2, funcionaria do V2 pro V1. É isso que eu tô dizendo. Ok, Certo? certo. Então, talvez tenha que normalizar os vetores, os dois vetores, pegar só os normalizados, daí funciona. Mas se os vetores eles são ortogonais, o módulo não importa. O que importa é o ângulo entre eles. Não tô entendendo direito aqui o que ele fez, pra falar a verdade. Mas tá, eu acho que tem que normalizar, né? Faltou essa parte, certo? Sim. Mas vamos ver se a gente pegou os vetores certos, né? Cadê? Aqui. Menos 1 e 1. O 2 vai ser igual ao V2. Menos a projeção. Sim, vai dar mesmo menos um, 0, 1. E depois é normalizar, que é o que nos falta agora. Só falta isso? Só falta normalizar. Então tá. Vou confiar, hein? Normalizar os dois, então, né? Sim, Vai dar isso aqui mesmo. Vai dar menos um mesmo. sim. Então tá. Menos um. Normalizado é simplesmente dividir pela raiz de 2 ou algo assim. Bem, é simplesmente dividir pelo módulo, né? Que é raiz de 3 neste caso. Que é raiz de 3, exatamente. Não tinha visto outro. E o nosso primeiro vetor, que a gente É, escolheu é aqui, menos um, 0, menos 0. um 1, que dividido por raiz de 2, né? Sim. Daí, agora, se a gente fizer o produto escalar, né, tem que dar zero, se eles são ortogonais. Então, vai ficar 1 sobre raiz de... Opa, não tem nada de coisa aqui. Fica 1 sobre raiz de 6. Menos 1 sobre raiz de 6.
Agora sim deu zero, né? Certo? Porque daí o próximo cara dá zero e o outro aqui também dá Dá zero. zero. Isso, tá? Achamos a base ortogonal aí, então. Ok. Boa, coisa boa. Então tá aí, essa é a nossa base ortogonal. Então podemos dizer que a base, a gente coloca esse símbolo aqui. Bem, vou pôr um raiz de 3 para fora, senão fica carregando ele, é muito chato. Menos 1, 0 e 1. A gente coloca um negócio assim, uma vírgula. Uhum. 1 sobre o raiz de 2. Menos 0, 0. Tá bom. O que mais pedia nesse belo exercício? Determine a projeção de U em S. Nossa, ele quer projetar um vetor, aquele vetor no espaço e a distância de U a S. Nossa, eu não lembro disso. Eu realmente não lembro de como. Bem, a gente tem o subespaço, né? Então, eu acho que tem a ver com ortogonalização, né? Porque, por exemplo, digamos, a gente tem aquelas duas bases, né? Vamos dizer assim. Sim. Vamos supor que elas são vetores de fato mesmo. A gente quer projetar um vetor aleatório nessa base. Certo? A gente quer encontrar isso aqui. Uhum. O problema é que a base não é um vetor. Ela não é um vetor. Mas nós já temos dois vetores da base, de S. Sim. Mas a questão é que a base não é um vetor. Como é que eu vou projetar um vetor numa base? Eu não sei. Eu sei projetar um vetor num vetor, entendeu? Agora, o que daria para fazer, pelo menos para esse caso, né? Talvez fosse encontrar um vetor ortogonal. Eu não lembro, eu realmente não lembro. E eu não estava esperando ver isso tão cedo, porque eu lembro disso ser fim de curso de álgebra linear. Mas vamos lá, deixa eu procurar no Google aqui. Projetar vetor em subespaço. É o que tem, né? A Uhum. gente tem que procurar no Google. Vetor projeção num subespaço. Oh, meu Deus. É o método de Gram-Schmidt de novo? É provável. É provável, né? Uhum. Porque a gente, quando vai projetar um terceiro vetor, né? Usa os outros dois. Bem, vamos lá. Vou pôr um vídeo aqui e a gente aprende rapidinho. Os apontamentos que eu E projeção. Diga. Os apontamentos que eu tenho para a projeção do espaço é que é a projeção do vetor 1 do espaço, a projeção de U do primeiro vetor, mais a projeção de U com o segundo vetor. Ah. Então é meio que fazer duas vezes aquela conta do Gram-Schmidt, né? Sim, e depois a distância é só fazer o vetor U menos a soma que deu no cálculo anterior. Então na prática seria isso aqui. Vamos ver se eu entendi. Nossa, tá grande o arquivo já. Deixa eu só fechar aqui, tá? É isso. Seria mais uma projeção, tu quer dizer? Sim. Então, ó, é o que ele tá falando aqui, ó. Tu quer projetar o vetor 3? É o vetor 3 projetado ali no vetor 1, menos o vetor 3 projetado no vetor 2, tá certo? Não, não, não. É como se fosse uma projeção entre vetor. É essa parte. Só que fazemos com o V1 e com o V2. E depois somamos. Mas é o que eu tô. Bem, pelo que eu entendi do que tu tá falando, é o que tá aqui, né? Exceto a parte do V3 menos hum, a sua projeção. Ah. O V3 não vai estar ali, é isso? Não, porque é como se fosse outro vetor. Não é como se... É a projeção entre dois vetores. E Tá, vamos... tu tem como me mandar isso? Pra ah, eu entender o que tá ali no arquivo? sim, sim. Aqui.
Essa aí me pegou de surpresa. Eu mandei a fórmula que o professor nos deu. Aham. E agora vou mandar como é que eu fiz o exercício segundo o professor. Tá, projeção no espaço é a projeção de um. Eu realmente não entendi o que tá acontecendo aqui. Porque tu tá dizendo que é a projeção de um vetor no espaço. Tá, mas cadê o vetor que a gente tá procurando? Esse aqui é o vetor. Sim. Ah, tá. Então a gente vai projetar o nosso vetor Aham. nele. Isso aqui é uma vírgula? Não, mais. Ah, tá. Ah, tá. Ah, então beleza, agora entendi. Então entendi. Então tá. Daí virou novamente serviço de trolha, Sim. né? Ficar colocando os carinhas ali, né? Vamos pegar o vetor aqui só. E projetar na nossa base ortonormal, né? E esta. Nossa. Não, Puta merda, deixa mas eu... nós não temos que Diga. usar o. Ah, temos. Temos que projetar na base, né? Bem, Não é preciso a parte da raiz. Da 1 raiz de. Nem 1 raiz 3, nem 1 raiz 2, porque os vetores que estamos a trabalhar é o menos um 0, 1 e o menos um 0, 0. tu diz, é? Porque os Sim, vetores têm que ter o módulo deles, né? Tá que eles vão continuar formando a base, mas não vai mudar o fato, né? De fato, o tamanho deles não vai influenciar, né, na projeção. Né? Tipo, sim. não vai. Continua sendo aquele cara lá, talvez menor ou maior, mas isso não Continua a importa ser o muito. mesmo. Sim, só vai mudar o tamanho. Então tá. Ô, João, eu tenho que ir na missa, tá, Sim, sim. cara? Sem Vou problema. te mandar tudo que a gente fez aqui. Pô, foi show demais hoje, aprendemos pra caramba. Eu Obrigado. realmente não lembrava mais disso. É que, assim, num curso normal, né, a gente começa com matrizes e Uhum. termina com isso. Pois. Começou com o que termina e termina com o que começa. O cara tá fazendo ao contrário a matéria. É. Tô É este mal. entendendo isso. Então tá bom. Tá bom, Beleza, meu então. caro. Então tá bom, Com cer- qualquer coisa aí a gente se fala e é isso aí.